muito boa tarde, senhoras e senhores. Programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, TV local retornando. Acabamos de ver aí o programa Jovem, né, apresentado pela Gabriela Krakecker, pela Heloísa Birk, pela Sabrina Bastia. Meninas maravilhosas que estão dando uma aula e um exemplo aqui, né, de pessoas de 12 e 13 anos, né? A Heloísa com 12, a Gabi e a Sabrina com 13, estão aí apresentando programas ao vivo, fazendo pautas ao vivo, convidando as amigas ao vivo, e o programa aqui da TV local do Jornal Dois Irmãos mostrando que é possível dar espaço para pessoas de 12 e 13 anos, e eles dão conta do recado, sim, né? Mostram coisas maravilhosas naquela faixa etária deles, entre 12 e no máximo 14 e 15 anos. É uma coisa maravilhosa isso, que ela sempre agradece no final, eu nunca disse na série isso, né? Agradecer o jornal, que é o único que dá espaço para nós que somos jovens aqui. E nós estamos dando espaço para, então, meus parabéns. Muito obrigado para as pessoas que assistem também o programa das 6 até às 7 horas, porque os pais, principalmente, têm que ficar de olho ali, né? Porque às vezes nós, pais, não sabemos o que os nossos filhos realmente pensam. Porque eles falam muito mais livre, muito mais solto com os amigos deles. E aqui, a Sabrina, a Gabi e a Heloísa convidam as pessoas, os jovens, e eles vêm aqui e se soltam, né? Eles falam tranquilamente, assim. Então é um vocabulário deles, é uma coisa maravilhosa que nós acreditamos que vai ajudar muito a cidade de Dois Irmãos a se montar e continuar sendo essa cidade maravilhosa. Porque sempre se disse, né, que os jovens deveriam fazer coisas, né? Mas nunca se dava espaço. Estamos tentando dar espaço para eles, né? Vamos esperar. Programa Fim de Tarde, hoje aqui, programa de adultos, então, né? Primeiro é jovens, aqui de adultos. Daqui a pouco tem que ir da terceira idade, né? Não vai ser tão simples o negócio assim. Não vai ser tão simples. Quantas horas daqui a pouco? Na verdade, aconteceu agora. Como disse o senhor Norberto Leme, é muito bom a gente vir a velório, né? Por que, senhor Norberto? Não é nosso tamanho. É verdade. Eu adorava o senhor Norberto. Mas hoje nós recebemos com grande alegria aqui a Salete Maria Schneider, minha super amiga de todos os tempos aqui também, né? Já era para estar aqui semana passada, deu um contratempo dos horários dela e dos nossos, eu tinha na pauta aqui, mas a Salete não participando do programa daquele dia. E aí fiquei chamando, vem Salete, vem Salete. Ela esperou o fim, porque a gente No outro dia. Também hoje temos aqui a Patrícia Crestani, né, convidada de última hora, assim. Nós estamos há dias para nos conversar, trocar ideias, bater papo, né, sobre assuntos de importância aqui na cidade, mas ela tem os horários dela, eu tenho os nossos, nunca conseguimos. Hoje, graças a Deus, conseguimos acertar os horários aqui. Vem aqui também pela segunda vez, né? Doutora Graciela Jäger, né? Segunda vez. Segunda, né? Segunda vez. E hoje ela vem aqui, top of mind, né? Ela tem um livro que foi publicado, agora, Sarete, né? Modernas publicações. Sério? Na área digital do Supremo Tribunal Eleitoral. Tribunal Eleitoral. Uma obra dela, daqui a pouquinho ela vai falar para nós. E recebo aqui com grande alegria a minha super amiga Marislane Dapper, né? E ela traz aqui duas pessoas, abre uma imagem só naquelas duas, dessas beldades daqui, né? Na Melissa e no Davi Dapper, que vem aqui, né? Melissa, o Adam está olhando esse programa, ele vai morrer de coração. Ei, Maris, hoje que o Adam É hoje, olha só. Hoje que o Adam morre, Adam, segura. Adam, isso aqui não é uma menina, isso é uma obra de arte. Isso. Para outra obra de arte, porque eu não posso entregar assim, né? Para qualquer pessoa. Então, o Adam é outra obra de arte. Então, acho que fecharia. Graciela e Salete, Patrícia. É a Mari, né? Não, a gente entende. Esses dias nós estávamos, eu, o Adam e a Ângela estamos jantando ali no Bia, e a Mari sai do Bia e olha o Adam, bota o braço no Adam, olha essa moça aqui, minha filha, olha o Adam vermelhava, e azulava, e branqueava. Ele só olhava pro cantinho do olho. Depois que ela saiu, eu olhei para ele já meia hora depois, perdeu o vermelhão, viu, Melissa? Aí ele disse assim... Mas isso quer dizer que houve alguma química, porque senão ele não ia... Não tem reação, não tem química, não dá essa reação. Não dá reação, né? Qualquer coisa, aí meia hora depois ele conseguiu tomar o ônibus bom. As primeiras emoções A primeira, o que achou da Melissa? Dizer assim, linda.
aí com o Davi, porque retornamos às aulas, né? Isso. E é muito importante, a Graciela também está com um menino na escola. Um menino de 10 e as meninas vão na unidade da Pingo de Gente da FAD. Está na FAD, né? Mas que idade está o teu menino? Ele tá com 10. 10. Vai na Afonso 10 Solon. também. E as tuas? Os meus têm 4. 4 anos? 4, vamos fazer 5 agora em Já março. estão na Já FAD. estão na escola, na Clarice. Retornando às aulas. Adorei as crianças dela. É. Ah, é? Eu Conheci conheci. os meus pequenos ontem. Era lá na loja. Mas quarta-feira é dia de educação, né? Então nós convidamos sempre mães e estudantes assim para bater um papo, conversar sobre a importância. E, por exemplo, Melissa, que ano tu estás agora? Eu no novo. Está no 9º ano também? Agora também está no 9º. Está dando tudo certo, hein? Isso é coisa do destino, hein? Já é um sinal. Não sei, né? são Não vai me sinais. matar? Eu cheguei em casa. Ai, mas pensa, além de uma mulher linda, ter uma sogra. Uma sogra. E se ele me deixar sempre sentar na frente no carro, quando eles vão passear, eu vou ser a melhor sogra do mundo. Não tem problema, né? Não vai ter problema. Doutor, é um cara de sorte. Querido. A volta à educação, mas qual é a importância dos pais no acompanhamento da educação dos filhos? Nossa, eu acho que é fundamental. Tanto que por causa desses, eu acho que não só o acompanhamento, mas o exemplo. Lá em casa, brevemente vou falar o que aconteceu. A gente tive a Mel aos 30, ou o Davi aos 34. Quando eu tive a Mel, eu sempre tudo foi um pouco mais atrasado. Minha vida estava na faculdade, parei, recomecei, depois eu engravidei do Davi e parei. E só que a gente viu assim, com o passar do tempo, tu vê a importância dos pais darem também exemplo para eles, não só cobrar deles. E tanto o tio deles, meu irmão, como o pai deles, pensaram daqui a pouco assim, poxa, a gente cobra deles, mas a gente mesmo não terminou os estudos. Foram os dois, foram para Novo Hamburgo toda noite até terminar com o supletivo o ensino médio, né? Segundo grau. O segundo grau, eu ia dizer o ensino médio, Agora é o ensino segundo médio. grau para poder também dizer para eles, pelo menos isso a gente fez, né? Para dar um exemplo. E aí daqui a pouco, ano passado, meu irmão disse, agora tu vai terminar tua faculdade. Aí eu disse, mas agora, né? E daí os dois pequenos, mãe, tu vai sim. Se foi por nossa causa que tu parou, agora tu vai retomar. Eu disse, não foi por causa... Foi. Então dá um exemplo. Continua eles assim, e me incentivaram e me botaram de novo nos trilhos. E daí eu disse assim, quer saber? Vai ser muito bom um dia poder dizer para eles, olha, vão fazer faculdade, a mãe fez, para dar esse exemplo para eles. A gente não pode só cobrar, a gente tem que dar o exemplo também. Melissa, me conta, a mãe faz o sistema direitinho dela? Sim, faz. Tu não tem que ficar ali em cima, mãe, olha o sistema, como é que é? ajudar um pouquinho. Pergunta quem ficou até quase 2 da manhã fazendo trabalho que eu tinha que enviar, tava em cima da hora. Não. E eu, Davi, pelo amor de Deus, eu não sei editar, isso aqui eu não sei mandar. Mãe, isso aqui, tu pode usar a nuvem, tu tá usando o OneDrive, isso é a nuvem, não sei o que. Eu digo, eu nunca ouvi falar, minha professora falou e eu tô perdida. Céu, Aí tem foi ele. lua? Nem tem nuvem. Não, eu nem sabia. Aí ele Que sentou, nuvem! O tempo bom ontem. vai falando que eu vou fazendo, ele assim. Pegaram uma luz, jogaram dentro de mão. Eles sabem muito mais que a gente, né? Aí ele assim, Tô usando um negocinho assim. Aí ele assim, ô mãe, fala as coisas aí eu vou fazendo aqui pra ti. Demorou menos tempo do que ela. Eu nem sabia fazer, nem tempo, porque eu não sabia fazer. Sentou lá, começou, tá bom assim? Eu disse, tá ótimo. 1 da manhã ele fazendo Davi, trabalho. explica pra nós que não é esse negócio da Isso, né? nuvem. Eu tenho, o celular tem nuvem, eu nunca consegui usar, assim, de coração, eu não sei usar essa tal da nuvem. Como é que funciona isso também? Só pelo Google. Tu entra no Google Faz o download. e faz download e puxa pro teu computador. E onde é que tu aprendeste isso? Não foi jogando Minecraft, né? Também. Facilita, né? Que maravilha. E o seu, galera? O meu menino, ele é bem desenrolado com essa questão toda de informática também, mas ele é bem dedicado aos estudos, a gente sempre acompanhou, eu acho que é bem como a Marislane falou, a gente acompanhando de perto, a gente cobrando eles e olhando todo dia, eles nos ensinam muito mais, né? Isso é gratificante.
A cada dia eles nos ensinam muito mais, muito mais. A minha do meio hoje chegou de manhã, ontem eu tinha machucado meu pé. Deu um machucado feio ali que chegou a tirar um pedacinho fora, né? Nossa. Aí ela disse, mãe, eu vou cuidar de você. De madrugada ela apareceu no meu quarto, querendo cuidar de mim. Porque a do meio, de 3 aninhos, porque eu tava com dodói. Aí hoje de manhã, quando ela acordou, pediu o flechia dela, aí ela disse, mamãe, eu cuidei de você, né? Quanto é importante, Toda né? orgulhosa que ela cuidou de mim. Eu pensei, gente, isso acho que a gente fala pra eles no dia a dia, ou quando tá cuidando, quando eles estão com uma tosse, com um resfriado, né? E ela toda orgulhosa devolvendo aquele, eu cuidei de você. Então é o acompanhamento diário que É a faz. devolução do amor, né? É o exemplo que a Marta tá falando, né? Eles ensinando, eles querendo ajudar a mãe, mas é porque a mãe também sempre fez isso por eles. Isso também é porque tem uma boa estrutura na família. Sim, tem sim, o também. vai e volta, né? Que isso é muito lindo. É fantástico quando acontece. E porque hoje se dá muita culpa em muita coisa, menos às vezes é em casa também, porque a escola não tá, porque não sei o que, porque isso que eu... Achar Mas, culpados, né? mas vamos em casa já começar, vamos em casa, tu dando exemplo em casa, tu puxando eles em casa, porque o professor com 30 alunos, tu faz ideia, né? Às vezes a gente não dá conta de um ou dois em casa, que são os próprios filhos. Imagina quando tu cuida de filhos dos outros, não é fácil. A criança ela Então, precisa de uma rotina, né? A rotina, o cuidado, o colinho, o abraço, o amor, o carinho. E essa rotina faz com que ela se sinta segura. Por isso eu acredito a cobrança, às vezes, do pai e da mãe, de olhar aquela agenda diariamente, de olhar o caderninho do tema, de acompanhar, de fazer o tema quando necessário, auxiliar no que a criança pode. Porque eu sempre digo pro meu filho, faz, filhão, tu sabe. Daqui a pouco ele diz, mãe, mas eu só tenho uma dúvida. Né? Ele quer que eu participe ali da história do tema. Eles sabem fazer sim, eles têm viração, porque eles sabem mexer nas nuvens, eles sabem fazer toda essa questão de Eles informática. precisam de atenção. É a atenção, é o carinho ali que tu pode dar na hora do teminha, que a gente também teve. é verdade. Eu já estive dos dois lados, né? Já estive do lado dos professores, né, da educação. Eu fui professora aqui no município por 3 anos. E hoje eu trabalho com desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de pessoas, de empresários. E é fundamental o trabalho que se inicia lá na infância para a gente ter bons exemplos. Uma das teorias, a teoria futurista, ela defende a liderança exponencial, que são as empresas que crescem de uma hora para outra. Então, Google, Uber, e essas empresas são lideradas por líderes exponenciais. E quem serão ou são esses líderes exponenciais? São essas crianças de hoje, né? Então a educação, ela mudou, ela deu um giro de 362 vezes, né? E os nossos jovens hoje, eles têm uma gama muito grande de escolhas. Os pequenos, então, né? E eu acho que o principal objetivo nosso como pais é ensiná-los a fazerem boas escolhas. Porque a informação eles têm, o acesso a qualquer informação, a qualquer opinião, a qualquer fala de estranhos, né? Antigamente se educava dentro da família e escola, e era isso. Hoje eles estão em contato com o mundo inteiro. E como eles fazerem boas escolhas. E aí vem, eu acho, do nosso exemplo como mães e pais, e como cidadão também, né? Como líder da nossa família, né? Então a gente fala, o que vai ser depois dessa nova geração, né? Tá no ar. Aqui passou um caminhão com a cabine toda amassada, assusta, né? O que será que aconteceu? Passou um caminhão ali atrás. O que Às vezes o pessoal tá falando de alguém junto, né? Você vira a câmera No mesmo ela vídeo. um pouquinho, mostra a imagem pra ela ver que os três estão no ar ao mesmo tempo. Mas uma coisa importante aqui, que é muito importante para quem é mãe, no caso de vocês, quem é pai, no meu caso, é que nós temos que, às vezes, furar o bloqueio do silêncio dos filhos para entrar, até conseguir acessar uma conversa com eles. A Patrícia tem filhos de 4, né? De 4. Pequenininho. A Dona Gabriela já está com um de 10, 10. um menino de 10. De 3 e a 9 menina meses. de 3? De 3 e outra pequenininha. 9 meses. E outra de 9 meses.
A Melissa está com 14 e o Davi com 10. Então, como é que vocês conseguem, por exemplo, Graciela e Maris, chegar até a Melissa? Como é que é essa interação, assim, para que ela converse contigo? A Melissa, desde pequena, ela sempre foi muito independente. Sempre. Ela é tão independente que ela tem a ideia dela, concepções, tudo é muito ela. A gente sabe que muita coisa tu passa para os filhos, mas ela tem as ideias dela. Como, por exemplo, desde muito cedo ela adora assistir a Câmara de Vereadores. E é dela. E daí o pessoal às vezes dizia assim, os colegas diziam, nossa, mas o que tu vai lá fazer? Ela vai porque ela quer. Porque ela adora, ela diz assim, eu quero ir ver o que eles vão melhorar, o que eles têm para nos dizer, o que... E é dela. São e os nossos líderes, né? Sim, Exatamente. E ela diz assim, eu não gosto de política, nunca vou ser, mas ela se interessa pelo assunto. Então ela, que nem um professor, um sociólogo, que era professor do meu marido e do meu irmão, ele se interessou por ela só de escutar os dois falando dela, porque ela gosta muito de livros. E ele disse assim, dava dicas para, sem conhecer ela, o Arnoldo Romano, um grande sociólogo. E ele dizia assim, a Melissa tem que ler tal livro. Um dia ele disse assim, tem um livro que ele é muito raro sobre religiões, porque ela gosta muito de estudar sobre religiões. E ela assim, mãe, mas eu tenho esse livro. E daí foi muito legal. E ele incentivou muito, assim, ele veio um dia especialmente de Porto Alegre para trazer um livro para ela. Então ela sempre foi. Só que o que acontece lá em casa, a gente é muito aberto, muito espontâneo. Eu não consegui ser aquela mãe, sabe? Põe regras, não, a gente lá em casa é muito democrático. Não existe essa distância entre mãe e filho. Não, porque ela às vezes me dá a moral que eu às vezes... Opa! Ela é mais regrada. Melissa, conta pra nós. A relação com a minha mãe não é uma relação só de mãe e filha, sabe? Ela não impõe só regras, mas ela é minha amiga também. Mas tanto que ela já deixou muitas vezes claro que se eu não respeitasse o lado dela, a gente, né, não poderia mais ter essa relação. Tanto que foi assim que eu aprendi. Na confiança. Assim até hoje. Nossa, porque ela sempre me explicou que no dia que eu quebrasse a confiança dela, eu também não ia mais, sabe, recuperar. Porque confiança é uma coisa que eu aprendi que a gente tem que preservar muito. Acho que sem confiança não tem uma relação boa entre mãe e filha. É fundamental. Isso é para qualquer área da vida, que vá, olha só, o exemplo da tua mãe que sirva para a vida, porque assim é no trabalho, assim é no amor, assim é na profissão, em qualquer situação da vida é base de confiança, é a base de tudo. Meus dois meninos eu brinco lá às vezes, Graciela, o Adam e o Benício, né? O Benício, eu falo uma coisa do Benício, claro, ele está numa fase de dúvidas às vezes, né? Ele diz assim, é mesmo? Daí ele vai conferir com o Mano, né? É mesmo, Mano? Daí o Mano olha para ele e diz assim, Benício, o pai nunca mente para ti, nem para mim, nem eu para o pai, e nem eu para ti. Então nós queremos que tu nunca também fale a verdade com nós dois. Porque nós temos que ter aqui uma parceria e nunca dizer uma coisa que não é verdade para o outro. E o Benício fica pensando assim. Mas o meu menino às vezes fala algo moderno, que eu também não conheço todos os assuntos, assim, principalmente relacionado a videogame ou alguma situação. Ontem, por exemplo, ele queria uma chuteira, porque ele voltou a jogar futebol no União, e aí ele já tinha pesquisado em tudo que é site da internet, né, o melhor preço para fazer uma economia para comprar a chuteira. Ô mãe, vem cá ver essa chuteira que eu encontrei, tantos reais. Disse, filho, isso não pode ser verdade, porque uma chuteira, a mãe conhece, a gente tem loja aqui, a mãe compra ali, o preço não é esse, algo está errado. No Jeca Sports? Muito! Eu trabalhei no Jeca Sports, meu primeiro emprego No Jeca Sports? essa leiteira tinha lá. Cliente, essa leiteira cliente. O mundo que ainda se compra de caderneta é dois irmãos. É o único. Mas funciona por quê? Confiança. 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 Isso é o que faz com que... E o Davi está aprendendo isso também, Davi? O Davi é impressionante. Os dois têm um senso de justiça muito grande. Ela é mais reservada, mais adulta. Agora, o Davi tem um senso de justiça muito grande também. Mas ele, assim, em termos de
economia, a Mel é assim, eu não tenho dinheiro, mas no aperto ela tem. Agora o Davi, mãe, se tu precisa, eu tenho pra te ajudar, sabe? Existe a diferença entre os dois. Ele é um pouco mais, essa aqui é mais controlada e ele já é mais assim, né? Mas tem um senso de justiça muito também. Se a gente fica devendo. Só um pouquinho, fala daí, a música da Vila. Eu sempre fui assim pra poupar pra poder ajudar minha família. Eu não gosto de gastar, porque quando eu quero comprar uma coisa, eu sempre poupo. E querendo ou não, tu já tá sabendo da administração. Isso é verdade? Pra ajudar a família, eu também dou dinheiro. Eu digo, vamos comprar um tênis. Não preciso, eu tenho esse aqui. Esses tempos ele foi na escola, quando eu olhei, eu disse, cadê o cadastro do teu tênis? Daí ele assim, estourou. Daí eu tirei. Eu disse, mano, mas eu tenho que falar. Aí ele vai com 2 pés de meia, 2 pés de chinelo. Ele não tá nem. Ele disse, mas ninguém se importa com isso, ninguém olha. Ele é muito de boa. Eu tenho uma sorte, eu tenho um filho, o Adam, filho, o que tu quer de presente? Não, nada, tá bom. Ele não se incomoda com nada. Diz, mas se tu é um filho, não dá prejuízo nenhum. Agora, às vezes eu tenho que insistir com ele, não prejuízo, aí senão vai ficar feio a mão, né? Não, já o Benício não, o Benício ele é comprador. Vamos comprar aquilo, calma aí, tia, calma aí. Deixa eu só atrapalhar vocês um pouquinho para ver se nós estamos aqui, Lígia Schley nos assistindo, muito obrigado. Maria Odete Dávila, boa noite ao Jornal dos Irmãos, um abraço a todos que estão na mesa e Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Carlos Esquinosa, alguém conhece? Olha só minhas 2 princesas e meu príncipe. Olha! Marislane, Melissa e Davi. Graça Reinheimer Jäger, alguém conhece também? Sim. Opa! Boa noite, muito bom. Sandra Marion Melo Caldas, essa eu conheço, é minha irmã lá de Caxias. Boa noite, ótimo programa. Andréa Colin, boa noite, abraços à família Dapper. Opa! Diego Ribeiro, Maris, linda! Conhece o Diego? Opa! Mel, linda! E beijos para todos. Diego, quando vier 2 irmãos, pelo amor de Deus, vem pra cá, né? Agora que tu tá famoso, indo em capas de revista em Porto Alegre, né? Cuidando das misses e das apresentadoras das TVs. Vem pra cá, Diego, Tá com saudade de ti. Alain, meu grande líder, diz o Diego. Saudades dessa casa que me acolheu muito bem sempre. Orgulho de ter feito parte dessa família Jornal dos Irmãos. Que legal. Nós também. Simone e Davi, meus afilhados amados. Simone Lezer. Isso é a Mônica é São professora. sempre muito prestativos com a mamãe deles e com todos em sua volta. Estão sempre me surpreendendo positivamente. Olha aí. Leandro Marqueto, parabéns, Patrícia. Obrigada. Educadora e mãe exemplar. Olha, Ermide Trúnculo Presser e Maris, com esta família, o Alain, ou muitas famílias, tem bastante a aprender. Pena que a minha já passou. Beijos, Maris, dessa família toda. Ermide Trúnculo Presser. Graça Rainhamer. Oi, mãe Graciela. E a Vanessa Moraes representa a Salete. Então, um abraço para todo mundo aqui. Abraço. Falando nisso, Salete, Salete, quantos anos de biblioteca? Era quase 28. Faltava 3 meses, aí ia ser 28 anos. Tu não sente saudade Sinto. daquele ambiente Eu vou muito. intelectual? Sim. Isso foi assim uma pequena dificuldade, cortar o cordão. sim. Porque, querendo ou não, tu cria raízes, né? E foi muito. É uma coisa que eu acho que nunca vou esquecer. E um dia, ou na próxima vez que eu vier para essa terra maravilhosa, eu gostaria de novo ter a mesma função. Que legal. Porque são histórias que a gente aprende com as pessoas, escuta, trabalha e vivencia, né? A Lana naquela época nem tinha computador para computar, ela era melhor que o computador. Ela sabia, eu acho que de cor tudo que tinha dentro da Eu biblioteca. vivia na biblioteca. Quando eu entrei na biblioteca. biblioteca tinha 3.000 livros. Quando eu entrei. 3.000? 3.000 Quando na saiu? época, lembra? Eu Naquela casa lembro, tinha. era lá aqui embaixo da coisa ali. Quantos teria na tua saída? Tinha as quantas? Tinha 40 e alguma Eu ia dizer mais de 30 mil.
Pensa que diferença. Eu lembro quando eu ia fazer pesquisas na biblioteca, eu ia muito lá quando eu era criança, uns 10, 11 anos de idade. Sim. Porque nós não tínhamos a biblioteca na escola Afonso Wolff ainda, naquela época. Aí nós tínhamos que vir de a pé do Vale Verde até o centro para fazer pesquisa na biblioteca. A Salete é sempre tão querida, tão atenciosa. E daí ela dizia assim, falem baixinho. Né? Às vezes era pesquisa em grupo. Aí via a Salete lá, mas tudo ficava. Nós falava demais, né? Não, mas era uma época que se exigia respeito. Era o silêncio, era necessário. Hoje eu não faço isso. Hoje, quando eu me dei conta, falando alto lá na música, tinha gente lendo assim, meu Deus, como que pode isso? Então a gente volta para trás, é uma história que passa na tua cabeça, é um filme, mas era uma época maravilhosa. E Dois Irmãos, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que é uma terra de pessoas que leem bastante. Muito. Sabe? Quando eu vi o Jornal Dois Irmãos aqui, a cidade toda, somando todo mundo, tinha 11 mil habitantes. Somando o Morro e a Erval junto. Era uma É cidade. verdade. Os meus, eu vinha de jornais grandes, né? Correio do Povo e Folha. Né? E os meus amigos olhavam para mim assim, tu perdeu a cabeça, né? Para onde tu vai? Tu sai do jornal, porque era jornal grande, e aí tu vai para uma cidade de 11 mil, somando tudo, 11 mil habitantes. E eles ainda brincavam, só tem 3 ruas, que era 25, a São Miguel, A São Miguel é 10. E o outro ainda dizia assim, ali todas contramão, né? Porque a gente E a única asfaltada era São Miguel. A E aí? única asfaltada. Era a calçada, a única calçada era São Miguel. Eu estou falando de 35 anos atrás, 35 anos atrás, né? E aí, mas eu já naquela época eu notava que a biblioteca tinha um volume muito grande. Sim. Porque eu acho que Nós tínhamos a população uma alemã tem essa época. coisa de leitura Sim, mesmo. Né? nós tínhamos uma época lá que tinha gente fazendo fila. Era impressionante de ver. A Irma e a Silvia podem confirmar isso. A gente tinha uma demanda muito grande que, tanto nos finais de ano, a gente fazia o dito balanço, né, o levantamento de dados. Né. Dois irmãos superavam, até você fez Eu uma fiz um época, levantamento. você fez um... Eu ia contar para ela, nós levantamos, Patrícia, Graciela e Maris, eu fiz um levantamento da Biblioteca Pública de Novo Hamburgo. Livros retirados, olha o tamanho de Novo Hamburgo. Não sei. Olha o tamanho de Novo Hamburgo. Livros retirados, que é uma biblioteca enorme lá, enorme, lá perto onde hoje é a Câmara de Vereadores, era ali pertinho, não sei se ainda é lá mais. Eu acho que sim. No Casarão. Mas era enorme, um casarão antigo enorme. Nós retirávamos mais livros aqui que a Biblioteca de Novo Hamburgo. E longe, né? Era algo Disparado. inacreditável. Mas aí nós temos que parabenizar a cultura, os professores, porque é de geração para geração que isso passa, essa vontade de conhecimento. Isso que na época a ODS tinha a biblioteca, as irmãs tinham a biblioteca, não era só a pública. Mas nós, hoje em dia, Mas temos, por eles são exemplo, muito nas unidades de educação infantil da FAD, desde bebê eles levam a sacola dos livros para casa. Isso Eles é têm fantástico. biblioteca, as escolinhas de educação infantil, muito legal. a gente pensa assim, ó, tá, mas uma criança nem sabe ler. Eles levam o livrinho para casa, eles gostam das E figuras, eles leem do interpretam jeito deles. através das figuras. Pena que eu não tirei foto antes de sair de figura, casa. exato. As minhas meninas, as duas, elas estavam lendo quando eu estava preparando elas para vir para cá. Por quê? Eu deixo os livros ao acesso na estantezinha ali na sala, a bebê já vai engatinhando e começa a puxar. E a maiorzinha senta lá e começa a ler para ela. Ela sabe, já sabe as histórias, né? Uma segue o exemplo da porque outra. quando o Mano estava sendo alfabetizado, a bebê a do meio nasceu. E aí ele se orgulhava que ele sabia ler. E ele lia pra ela na minha barriga. Ele lia pra ela quando ela ainda estava na minha barriga para mostrar que ele sabia ler. E daí eu dizia, Mana, tá feliz que tu já sabe ler. E aí a do meio gosta tanto de ler que ela pega os livros e ela fica séria lendo os livros e mostra as figuras como se fosse... E ela conta a história tão facilmente. A interpretação é incrível. Porque tu vê uma criança pequena interpretando a figura, é incrível. Eles têm uma definição tão correta. Parece que eles sabem realmente o que está escrito. É incrível isso. Tu passou pela experiência de conhecer os meus que são bem tagarelas, né? E eles
lá em casa, eu sempre envolvida nos livros e eles a minha imitam impressão é muito. que eles só tivessem 4 anos. Eles têm só 4. Mas essa interpretação, e inclusive a fala deles, vem muito desenvolvida através da leitura e do que eles têm de exemplo. Livros, às vezes até sem figuras, mas aquilo interessa, né? Pega um livro didático ou teórico e ver a mãe ou o pai, né, fazendo aquilo, eles querem fazer igual. E aí, a partir dali, vem a criação e Ela a imaginação. Ela ama ler livro. Pra ela, assim, o livro é um presente melhor que o pirulito. Ela adora A livro. pequenininha? A do meio. Aquela pequena uma simpatia, tu conhece? A pequena Gazela tinha escritório, tem escritório aqui na... Agora eu mudei pro Vale Verde pra ficar mais próximo do fora. Aqui Na São Miguel. E ela ficava na grade Ela ali. também tá lá. E tu passava, ela ficava sorrindo e abanava, assim. Ela adorava quando passava alguém. É porque como ela ficava ali sozinha, não tinha criança pra ela brincar. Ela ficava capturando as pessoas na calçada pra Assim, brincar. pegando é mais alto, né? Então tu acabava passando na linha dos olhos dela, e ela bem tranquila. E ela não saía. Parecia um anjo ali, parado assim no jardim ali. Eu dizia pra ela, não pode sair do portão. E às vezes entrava alguém e esquecia o portão aberto, ela ia lá e fechava o portão. Porque ela não podia sair dela, fechava que os outros não tinham fechado. Mas a leitura é fantástica, né? Nesses cursos de coach, Patrícia, como é que é um incentivo para essa questão do conhecimento mais profundo do mundo? Existe isso? Existe, e na verdade o conhecimento mais profundo do mundo, ele começa naquele conhecimento do mundo interno, né? Então o coaching é uma ferramenta que ele traz isso, ele puxa isso para o autoconhecimento. E quanto mais sei que nada sei. E isso desencadeia então a vontade de busca. É bem comum na nossa área, e se vocês pesquisarem os números, o ranking de livros vendidos, e sempre tem os de autoconhecimento sempre no top, né? E na nossa área é bem comum que a gente adquira o conhecimento através da leitura para que a gente possa incentivar o outro também a fazer dessa mesma forma. Livros, desde que a gente nasce aí, né? Desde que mundo é mundo, é onde está o conhecimento verdadeiro, né? Dependendo da teoria, mas é lá onde a gente tem que buscar. Hoje a gente tem a ferramenta, digita no Google ali e tudo vem. Mas aonde ele é formalizado, né, dentro das universidades, é dentro de um livro. Então, quando tu abre ali, tá ali o conhecimento. Faz o livro ainda segue sendo documental, né? As pessoas acreditam nisso, né? E eu acho que é muito importante. Eu queria ver, Melissa, tu gosta de leitura também? Gosto. É mesmo? Eu gosto de ler. Que tipo de leitura tu gosta? Eu gosto de ficção. Eu não me interesso muito por história em si. Porque eu acho que é um assunto muito puxado pra ler, tu fica enrolando muito pra ler. Agora, ficção eu gosto muito, qualquer tipo. Viaja sentada onde tu tá lendo, eu também adoro. E mitologias também. Eu gosto de ler mitologias e religião. E religião? Mitologia e religião. Que impressionante. Mas Às vezes chegava lá, eu tava lendo ali no sofá. Mesmo? E tu gosta de ler, meu filho? Mais fantasia. Mais fantasia. Mais ficção também, né? Mais científica, né? Mas a Mel desenvolveu a leitura por ela, assim, porque desde pequena eu comprava livros e uma hora disse assim, chega. Eu lembro nas feiras do livro. Né? Eu comprava e pensei, levava. E um dia eu disse assim, pode parar. Não tá, sabe, não tava pegando gosto. Um dia ela chegou pra casa, eu achei um livro na feira do livro. Daí eu assim, que interessante, só que eu não tenho dinheiro. Aí eu disse, pois é, e eu também não. Eu não vou mais gastar com livros. Aí ela assim, mas eu gostei muito. Aí eu pensei, mais um, né? Aí só que ela sempre tinha uma cúmplice, a avó dela, né? Daí ela fazia meia volta, não insistia muito comigo, porque aí na avó ela dizia uma palavra. Não saiu leite. Mas é melhor do que doce, né? De bala. A avó gosta de bala, de doce. Aí é melhor que delícia. E ela ia na avó uma palavra, vó, aquele vó, aí abre as portas do paraíso. Assim, vó, tem um livro que... Tá, então, mas a minha mãe não quer me dar. Minha mãe é malvada. Aí as duas sumiram meio-dia e foram.
ninguém sabia onde é que elas tinham ido, as duas cúmplices, foram lá, né, fazer o crime. Chegou pra casa, a minha avó não quer que eu falo que ela comprou, mas eu não posso mentir pra ti, tá? Daí eu olhei assim, vó, daí ela assim, é que ela não era pra contar, daí eu disse, mas porque eu ia comprar se ela lesse. E aquele livro despertou o gosto pela leitura. Eu acho que às vezes a gente deve dizer assim, ó, o que tu quer, não o que eu acho que é. Ela achou um livro que ela queria, e era da Alice no País das Maravilhas, reinventado, reescrito. Reescrito na E ela, tu sabe que ela estava com 11 anos, um dia ela falando no Messenger com alguém, em inglês, eu pensei, daí eu logo fiquei preocupada, né? Era a autora do livro dela. Ela tinha conseguido entrar em contato por ela, e ela colocou, eu não sei falar inglês, mas ela pegava, traduzia no Google como ela achava que estava certo, e a autora respondia para ela. E aí ela disse, meu sonho um dia é ir para os Estados Unidos. Aí a autora disse assim, eu moro em Texas, Amarillo, né? Amarillo que se fala, não sei. E o dia que tu vier pra cá, tu me avisa, eu te busco no aeroporto. Tu pode pousar lá em casa. No Texas já temos um dia então, né? A Márcia Sareski, do Amaral. Opa! Meus lindos Davi, Mel e Magas. A Márcia foi a primeira professora do Adra. Na escolinha ali do A minha prof também. Foi na escolinha do Beira-Rio. Primeira prof. Não, a Márcia não é só da Laura. Tá. Júnior Amaral, olha bem de onde é que nós estamos tendo audiência aqui. Parabéns, amigo Alain, pelo belo programa diário, sempre com variedades e muita cultura. Direto de nossa capital, 2 irmãos. Um grande abraço a todos, direto de Dongguan, China. O Júnior da China. Júnior, que hora de ter aqui. Na próxima vez nós vamos jantar, Júnior. Nós nos encontramos no shopping esse dia, o Júnior ficou uns dias aqui só. E já voltou. Acho que ele está. Quantos anos já está uns 20 na anos. China? Deve estar mais de 20. Eu acredito. Não lá, não direto lá, porque ele já passou em outros lugares antes de chegar. Eu lembro dele da Dinamarca. Estados Unidos. Mas ele já está uns 20 anos viajando no Está mundo. fazendo um curso em Harvard esses dias, não é? Olha aí, coisa, né? E já foi o mascote aqui do jornal, Júnior, né? Tocava gaita, quando era pequenininho. E Graça Rainha, bom programa. Graciete Morschbacher Petri, muito legal esse programa. Isso é o que nós precisamos. Muito obrigado. As pessoas que estão nos assistindo, se puderem compartilhar com as suas redes, nós agradecemos muito. Porque como esse é um programa bondoso, né, amoroso, só se fala as coisas boas da cidade, né? E aquilo que faz a cidade ser boa, então é legal aumentar sempre a rede, né? Quando as pessoas Mas esse gosto pelos livros, ele começa na infância. Ele começa na infância, assim como a Maris contou que a Mel adquiriu esse gosto pelos livros na infância. Eu lembro que meu pai tinha os livros que a gente não podia mexer. Aqueles da prateleira lá da estante da sala que a gente não podia mexer. Aí quando eu tava curiosidade. Sempre, né? Sempre. Por que não posso mexer? Porque eram os livros do pai, né? E daí, quando a gente começou a fazer essas pesquisas para a escola, que eles pediam, que na época tinha tudo tu tinha que estudar, hoje em dia tá tudo no celular, Google, né? Tudo, até dicionário, tudo eletrônico. Os livros hoje em dia são eletrônicos, né? Isso eu ia te perguntar agora. Nós estamos falando de livros, mas tu acabaram de publicar um livro teu que era o teu trabalho de conclusão. Foi uma obra que eu fiz no meu trabalho de conclusão sobre a história do voto no Brasil. Então já é um trabalho, ele foi considerado inédito, na época foi recomendado para compor a biblioteca do Superior Tribunal Eleitoral, ele também tem exemplar na biblioteca da Unicinos, e agora o Superior Tribunal Eleitoral, ele considerou ele ainda inédito, porque ele é atual por falar sobre história. Né? Então, o que se trata de história, ele é um apanhado do momento histórico do Brasil colônia até o ano 2014, 2004. Época que época em que estava iniciando a urna eletrônica, o voto eletrônico no Brasil. Então, o voto eletrônico no Brasil, ele foi em 2000, anos 98 foi introduzido, na época da Zuleika Stahl, a Zuleika era chefe do cartório eleitoral. Ele foi considerado... Eu já vou pedir,
Aqui, Universidade Vale do Rio dos Sinos, Centro de Ciências Jurídicas, História do Voto no Brasil. Graciela Elisa Breinheimer Jäger. Orientador, professor Justino Adriano Farias da Silva. São Leopoldo, maio de 2004. Então, esse acabou sendo um livro que é o teu trabalho de conclusão. Deve ter feito um trabalho muito bom. Sim, ele já está há 14 anos. 14 anos prontinho. E agora virou livro digital. Livro digital que vai ser utilizado pelos TREs estaduais a fim de compor o material para a campanha eleitoral deste ano. Mas que maravilha! Nossa, Dois irmãos, Agora, daí eu lembro muito da Salete, que muito teve paciência em me atender na época que eu pesquisava. E assim, ó, a professora, quero agradecer aqui muito, a professora Alice Fink, que foi minha professora de História, Geografia, que exigia aquelas pesquisas, que fez com que a gente viajasse, como a Mel disse, dá para viajar com o livro no colo. A gente viaja o mundo com o livro no colo. E assim, nessa época aqui, eu mergulhei não na biblioteca da Unicinos em si, porque muitos livros que eu busquei informações eram exemplares únicos que quem tinha de fato era o professor Justino. O professor orientador. Só que temos aqui a história do voto feminino, por exemplo, né? A mulher, ela teve o voto autorizado anos 1932, por aí. Foi Getúlio Vargas quem autorizou o voto feminino. Foi ontem, né? Entre tantos outros. Só que a partir daí a mulher começou a aparecer, não só na política. Nós tivemos desde então magistradas, que talvez as primeiras foram até da tua turma, de formandos do direito. A primeira delegada do estado do Rio Grande do Sul foi minha colega. Viu só? É tudo muito recente, é dos anos 80 pra cá. Né? Sabe, Graciela, eu lembro, falando em política, a Eloá Guazelli, deputada Eloá Guazelli, conheci muito bem porque eu nasci em Vacaria e também. Nós éramos vizinhos, né? Eu me criei junto com a Mônica, a filha dela, assim, coisa, vizinho de porta mesmo de casa, né? Dona Eloá Guazelli. E ela disse, anos 80, ela se elegeu em 79, 78. Uma das primeiras, precursoras. 80, teve uma eleição ali e ela se elegeu. Ela disse, quando eu me elegi, na Assembleia Legislativa não tinha banheiro feminino. Não existia. A minha tia 1980, também passou no curso de magistrado em 1989. Não tinha banheiro feminino no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça Gaúcho. Porque era a primeira turma que mulheres estavam sendo empossadas como juízas. Então, foram colegas tuas da época de faculdade. É tudo muito recente. Primeira prefeita hoje em dia. Né? É tudo muito recente a mulher precursora nessa questão. É história, mas ainda é realidade. Também na tua pesquisa lá. Tudo, tem todo esse uma coisa apoio. importante que Voto de bem Cabresto. esclarecido aqui para as pessoas, na época, 2004. 2004. A urna eletrônica estava nas primeiras eleições com urna eletrônica. Não era a totalidade no Brasil. Não existia o Ctrl-C e Ctrl-V. Não. E tinha que escrever, né? Hoje é tão simples, tu puxa Ctrl-C, Ctrl-V. Eu era estagiária de direito, eu trabalhava horrores no fórum e de noite virava a madrugada lendo e escrevendo e me debruçando sobre a pesquisa. Mas é gratificante. Mesmo que veio depois de tanto tempo o reconhecimento, digamos assim, longínquo e nessa proporção, eu fico bem feliz. Então isso vai ser utilizado nos próximos tribunais eleitorais. Abrindo parênteses, eu acho que ele era muito visionário. O trabalho com certeza. Hoje está se falando essa coisa de voto eletrônico e voto no papel de novo. Eu acho que ele era tão visionário que hoje ele é mais atual do que naquela época. Hoje talvez ele seja reconhecido, sabe? Porque hoje ele é atual, porque hoje é feito esse comparativo. Na época era algo que talvez eles não deve deve até falando que a urna que eles estão desejando que venha com canhotinha que tu votou. Tudo isso são então questões que eu acho que tem uma pessoa aqui falando isso, posso ler um pouquinho? Claro. Tá lindo o debate, mas né? A dona Albertina do Lar do Amaral está dizendo, urnas eletrônicas, queremos voto impresso. Olha só. As pessoas estão com medo do voto eletrônico, né? Sim. Aqui no Brasil. Vou ler todos aqui. A Albertina mandando, amiga Salete, um beijo para ti e para todos. Obrigada. Graça Reinheimer, parabéns mãe, né? Tá te mandando um abraço. A
A Graciete Morschbacher Petri, parabéns, Graciela, muito orgulho de você, muito orgulho mesmo. Foi colega de de você. aula, muito querida. A Acompanhamos Albertina também está te também. mandando um abraço, a Albertina Goulart, deve ser tua vizinha, né? A Márcia Soares, grande abraço a todos vocês, em especial nosso querido amigo Alain Caldas. Márcia, legal. uma honra te ter como amigo aqui. E a Albertina do Amaral também dizendo, querida família Dapper. Ricardo Oliveira, direto de Santos, São Paulo, o voto é secreto. Não se preocupem, nada mudará isso. Muito bem, né? Tá aí, lá de Santos nos assistindo. Olha aí, ó. Miranda Silva, muito bom esse programa, me prendeu esse assunto. Tudo de bom, assistindo vocês de Imbé. Que legal. Muito obrigado, Miranda Silva. Então aí, desculpa, atrapalhei vocês aí. Não, A gente tá aqui pra isso. É bom o pessoal interagir, porque a gente sabe que está atingindo o público, né? Porque são assuntos que eu acho que são bem pertinentes a todos, né? Aliás, e bem moderno. E o livro agora, até para voltar ao assunto, ele agora está digitalizado, Como é que as está pessoas disponível acessam isso? na biblioteca virtual do Superior Tribunal Eleitoral, Se no entra lá www.superior Tribunal Eleitoral. No STE, eu tenho um linkzinho aqui, Ah, até é? posso passar ali para ele dar uma chamada. Isso. Mas é bem fácil, dá para baixar. E eu já tive agora vários contatos de semana passada para cá de reitores de biblioteca, de faculdades aqui do Rio Grande do Sul que querem orientar seus alunos a Mas começava a trabalharem. Olha aí. Merecedora. Viram referencial para Exatamente, até porque assim, eu lembro, teve uma faculdade aqui do norte do estado, eles não tinham obras assim que eles pudessem buscar, porque a maioria dos livros, como eu de fato falei, eram de uma biblioteca particular. A gente não tinha muito sobre a história do voto em si, né? O que a gente tem? As pessoas ou gostam de política ou não gostam de política. Elas não querem nem ouvir falar em voto. Eu amo ou odeio. E a participação é através do voto, né? Exato. Então, assim, é uma ferramenta na mão de cada cidadão que se vai voltar a ser ou não de papel, é um assunto que pode ser, sim, colocado em pauta hoje em dia, né, pelo que a gente verifica na situação da realidade do Brasil, que decepciona a cada dia, né? As pessoas também se atrapalham um pouco, sabe? Eu fico pensando assim, né? Porque se tivessem que fraudar alguma eleição eleitoral, a fraude não seria na urna onde o Alain vota. Será? Sabe? Não seria na urna. Eu acredito que não há possibilidade de fraude na urna eletrônica. Eu acho que se poderia fraudar, e é super possível fraudar isso, a partir dos tribunais superiores. Quando tu faz toda a soma O apanhado. dos votos, o apanhado, seja estadual, seja nacional, aí é que tem um problema. Nós tivemos, e as pessoas têm medo disso, porque no ano de 1982, eu recordo muito bem, no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola concorria contra o Miro Teixeira e contra a Sandra Cavalcante, ao governo do Rio de Janeiro, 1982. E o Brizola, a revista Gallup, que era o maior instituto de pesquisa do Brasil naquela época, informou o Brizola, tu ganhou a eleição. Não tem como, eles fizeram uma amostragem tão bem feita, a eleição está ganha. E começava a fazer o sorteio, Graciela, e lá pelas tantas estava dando Miro Teixeira, o mesmo gato Angurai que está assessorando o Michel Temer agora, né? E aí o Brizola chamou o cara da Gallup e falou, tu tinha me dito que eu estava ganhando, e ele, não, estão te roubando. É certo que estão te roubando. E o Brizola era um homem de muitas relações internacionais, né? Chamou o pessoal da Willy Brandt, da social-democracia alemã, chamou o Mário Soares, da social-democracia de Portugal, gente do mundo todo. Sacudiu. E chamou a imprensa internacional e disse, olha, está sendo fraudada a eleição no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E o tribunal começou a olhar para aquilo. O tribunal não era o presidente, o tribunal era olhar. E encontraram um vírus dentro do sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, chamado diferencial delta. Eu me lembro que eu fiz reportagem disso. Né? Na época fez a cobertura do caso. Na época do jornal Folha da Tarde. Né? Diferencial delta. O que era o diferencial delta? Era um cara ligado à ADESG, Associação da Escola Superior de Guerra do Exército,
que largou um vírus dentro do computador, aqueles computadores grandões aí do tribunal, e esse vírus fazia com que parte dos votos em branco Virassem. em vez de ir para votos em branco, fosse para o Miro Teixeira. Isso é programação, né? Computacional. Simples. Imagina estava que a gente tem acontecendo? hoje. O Brizola estava perdendo a eleição. Foi tão violenta que eles tiraram aquilo, recontaram aquilo e o Brizola ganhou a eleição no Rio de Janeiro em 82. Bom, então o Brasil tem um exemplo caracterizadíssimo de roubo através do sistema de computação, né? Com o Brizola. E o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro naquele período. Se não fosse ele se alertar e chamar a imprensa nacional e internacional, o Miro Teixeira teria ganhado no roubo a eleição para governador do Rio de Janeiro em 1982. Bom, eu creio que a partir daquilo já é um pavor, levantou os fios de cabelo de todo mundo. E hoje, que nem a dona Albertina está reclamando, nós queremos voto que as pessoas... É rapidíssimo. Quem viveu aquela época lembra. Se lembra, as pessoas lembram, como é que não vão lembrar, né? E outra coisa, vem hackers do mundo todo dizendo assim, não, nós fraudamos as urnas eleitorais em 3 minutos. Só que é um outro sistema, né? Então, porque tudo está no Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais regionais eleitorais. A doutora Graciela entende bem disso, sabe, né? Então, a questão é, onde se frauda, se é que se frauda, né? E as pessoas não têm mais confiança. E se o eleitor perdeu a confiança, alguma coisa tem que ser feita. Porque o Tribunal Regional Eleitoral ele é por estado, né? Então, assim, cada estado tem o seu. E ele vai fazer o cômputo daqueles votos de acordo com essa sucessão de contagem dos votos das urnas. Em tese, só pegando as partes e somando tudo. Em tese. Seria simples, né? Seria simples, mas nunca se imagina que possa acontecer esta perda de e dados. ficou lá diferencial delta. Coloquem um dia no Google, você vê diferencial delta, Rio de Janeiro, eleição. Até porque assim, sobre urna eletrônica nem tinha muito a escrever, porque era um assunto novidade. O Brasil foi inédito nessa questão de urna eletrônica no mundo. E sabe quem criou, doutora Graciela? Um gaúcho. A urna eletrônica, uma pessoa aqui em Osório. Exatamente, um gaúcho foi o criador da urna Ele é tabelião, né? Eu acredito que sim. Escrivão de cartório, tabelião, criou a urna eletrônica. Orgulho para nós, um gaúcho, né? Ele viajou pelo mundo. A ideia é otimizar o tempo. O Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não é de graça. É um celeiro de mentes brilhantes. Não é de graça, né? Não, é um celeiro de mentes brilhantes. Então, mas quando nós vemos assim, as pessoas assustadas com a urna eletrônica, é a primeira vez que eu vi a urna eletrônica, eu me lembrei porque eu tinha feito a reportagem. Que perigo! Aqui é perigo, aqui é perigo. Mas aí tu olhas, né? Por exemplo, quando chegam 2 irmãos, a eleição de 2 irmãos, por exemplo, no cartório, não é 1 nem 2 códigos, né, doutora? A senhora sabe como é que funciona. São 10, 15 sistemas de codificação ali para evitar qualquer porcaria em cima das urnas. Assim, ó, da urna em si não tem como fraudar, não tem. O que pode ser, de repente, colocado em xeque pode ser esse somatório. Tá? Mas o somatório, depois de tudo, pronto, porque assim, ó, cada uma emite a zerésima que chama. Isso. E ali diz tantos votos, tantos eleitores, tudo assim, ó, não tem como fraudar. Ela nas vésperas da eleição é que ela é transportada, ela é toda lacrada. Ela é lacrada. Quem trabalha como. E são voluntários os funcionários de sistema de segurança grande, né, dentro da. Só que daí tu tens que transpassar esses dados via internet para o Tribunal Regional. E do Tribunal Regional para o Tribunal Superior. Eles somam. E aí, meu bem, pode ser o que ninguém sabe, esse é o medo. Mas eu acho que tem a questão da fraude e do mecanismo de segurança e dos sistemas, né? Mas eu vou atrás do teu trabalho, quero saber mais, sim. E vem justamente com o que a gente está falando de educação, né? E eu acho que educar os nossos jovens e as pessoas para fazerem boas escolhas é a principal arma que a gente tem, independente do sistema de segurança que a gente colocar. Porque aí a gente vai dar voz aos nossos desejos, às nossas escolhas. E se a gente lutar pelas escolhas, pode vir fraude que tiver.
né? Eu acho que Dá o exemplo da Mel, né? Que está se inteirando. Eu até ia comentar isso, porque a gente fala muito em urna, em voto, coisa e tal. Mas tem uma coisa que eu sempre digo, aquela propaganda que eu acho tão perdida, vote consciente. Gente, eu vou votar consciente, porque eu espero que o candidato seja idôneo. Não podia, então, assim, é uma perda de tempo olhar. E daí eu digo assim, ó, eu tô votando, eu tô acreditando naquela pessoa, o que nós temos que formar, não só pensar, que a urna vai ser isso, formar novos políticos com ideias diferentes, buscar esses jovens. Nas escolas se fala, não se pode falar em política na escola, porque não? A nossa vida é política. Eu falar em politicagem. Nós estamos politicando e é lindo. Somos seres políticos. Na escola é partidos, né? Exato, mas ensinar esses jovens não, porque hoje a política é tão estereotipada que os jovens nem sabem o que é política. Eu odeio política. Peraí, mas o que tu sabe sobre a política? Não, eu odeio. Peraí, isso tem que acabar uma vez com essa ideia tosca de que política é horrível. Ela é linda se ela é feita com... Ela é horrível do jeito que está mostrado, principalmente nas grandes... É que tem uma politicagem, né? Mas Platão escreveu sobre política lá, antigamente. A política. E assim, foi um dos primeiros livros que eu li. Eu lembro que esse livro, o Mano tinha. Mano, doutor... o nome do mano, filho da tia Glaci. Fernando Della, tá? Lá na imobiliária eles tinham vários livros. Eu lembro que o mano tinha esse livro guardado, ó, A Política de Platão. Mano tá em Pelotas. Tá em Pelotas, Aí eu lendo o livro assim, mas um livro coitado de velho, né? Coitado de velho. Eu adorava ler os livros antigos, assim, né? E eu li A Política de Platão. Mas eu li 2 vezes, porque a primeira vez que eu li eu não entendi nada. Ele era muito difícil de interpretar. Eu precisei ler ele de novo. E aí eu vi qualquer cidade, qualquer grupo escolar é um núcleo politizado. Porque tem ideias, porque tem trocar ideias. Isto é política. Discutir assuntos que sejam afins. E o que assusta, eu acho, isso família é política. Que a Mari falou, que os jovens, eu odeio política, eles não conhecem, mas eu odeio política, eles dizem isso. Porque a mídia não tem como ela se afastar da realidade. A mídia, ela é a realidade. Então o Jornal Dois Irmãos, ele é alegrias e tristezas, virtudes e vícios, né? Honestidades e desonestidades, tudo junto ali. Esse programa de TV aqui, nós temos uma opção editorial de só pegar a parte boa. Aqui não entra a parte negativa de nada. Nós pegamos o Davi, a Melissa, a Marisa, a doutora Graciela, a Patrícia, a Salete, o Guilherme, o Alão, que nós temos de melhor e trazemos para cá, esperando que isso seja um bom exemplo. Bom, mas a imprensa, a imprensa clássica, tradicional, ela tem que mostrar todas as coisas. E aí nós temos, nesse momento, um grupo de políticos, né, de partidos, que se trocaram os pés pela cabeça na questão da política, e estão fazendo para eles em vez pela coletividade. Mas isso é como uma água suja numa bacia. Perigosa. Tu tem que ir botando água limpa, até mais água limpa, mais água limpa, mais água limpa, até que ela limpe. Não dá para pegar a bacia e jogar fora. Não. Como é que nós vamos acabar com os políticos? As pessoas... Não existe isso. Então as pessoas pensam, botar uma ditadura aí. Tu não tem a mínima noção do que elas estão pedindo. Sabe, eles não têm a mínima, sabe, entra alguém aqui na página, no jornal, na época da ditadura e vai dizer, o Alain escreveu a favor dessas aulas de coach, né? Palma, Alain, cadeia pro Alain, não vem habeas corpus, não vem... Mas como? Agora que absurdo, né? Não, agora não pode. Agora estamos escrevendo de mães criando bem os filhos, isso também não pode. Palma, Alain. Então, não tem mais sabe, isso é uma liberdade. ditadura, é ridículo isso. O que nós temos é isso que a Mari e a Graciela estão dizendo. Nós temos que ir fazendo uma melhor política. Nós não estamos falando de partidarismo, estamos falando de política. E eu acho, Alain, que a mídia, a grande mídia, a gente fala do jornal, né? Onde tem as notícias. E ali seria um vínculo de informação. Mas para
incentivar um debate. E hoje o que a gente vê é uma lista de nomes e dados. Tu não sabe quem roubou, o quanto roubou. Parece um saco de É todo um dado Parece um saco de complexo. gato, né? E que tu ouve o dia a dia. Daqui a pouco tu ouve aquele. Eu vou votar nesse que é mais popular, eu já ouvi falar nele. Mas eu não sei quem é. E ele é um criminoso. Ele é um. Mas daí aí chega no analfabetismo político. Por quê? Porque a pessoa não quer se inteirar dos assuntos. Só que assim, é maçante a gente ligar a TV diariamente e ouvir as notícias ruins. Porque a gente não ouve notícias boas na TV, a gente não. Aí tem que optar por um programa local que vai trazer notícias boas. Porque tu pode ficar meio ano ou mais sem ligar a TV no noticiário. E aí tu liga no noticiário. As mesmas Parece novela, né? Não mudou nada. Parece novela, tu fica uma semana ou 2 ou 3 sem ver a novela. Quando tu vê, tu entende Não perde foco. Não no perde único foco. capítulo. Mas no Brasil, nós E exatamente isso que se eu quero buscar, O problema é que tem muito protagonista, né? Esse se buscar demais. algum noticiário desses que eu digo que sangra a TV, Sangra. da época atrás, de um ano atrás, da maneira como ele dava notícia um ano atrás, dizendo que aconteceu isso, só notícia ruim, é a mesma notícia de hoje em dia. O único detalhe, essa semana eu ouvi um noticiário que mudou um pouco alguns focos, né? Que foi agora a intervenção militar, que talvez isso era algo que estava há muito tempo por acontecer e não saiu do papel, só que não foi bem pensada, porque agora trancou as PECs e aí a questão previdenciária que se esperava mais de um ano que tivesse notícias, emperrou, vai Quem ficar botar no exército lá sem poder de polícia. O que É. significa que acabou. assim, Eu fico pensando para os grupos minoritários, né? Acabou a manifestação, inclusive da roupa, né? Eu não sei, eu lutei pela. Diferente das demais pessoas que eu conheço assim, na minha idade, né, eu lutei pela redemocratização do país. Eu lutei para que nós tivéssemos direito a ter habeas corpus, que nós não tínhamos. Eu lutei para que nós tivéssemos direito para votar para presidente, que nós não tínhamos, para governador, que nós não tínhamos, para prefeito de capital, que nós não tínhamos. Votei para tirar os censores de dentro da imprensa. Eu trabalhei na Folha da Tarde com censor dentro da Folha da Tarde. pensa. Tudo que tu escrevia antes tinha que passar por um Redator ali. para ele ver se não tinha palavras ali que podiam ser ofensivas à ética militar. Sabe? Então, eu votei para que nós termos direito de associação, sindicatos. Eu votei por isso. Eu lutei por isso. Aí tu olha, tá, isso virou essa coisa que nós temos hoje, mas nós temos que nos entender aqui, né? Não dá para acabar com isso e voltar à ditadura de novo. Acho que um troço maluco esse negócio. Interessante essa questão que tu comentou agora, para que nós tenhamos associações. Nós criamos no bairro Vale Verde agora, até é importante comentar aqui, um muro virtual. Mesmo? Sim, o que é isso? É os moradores fixos lá do bairro, né, residências que não sejam de aluguel, fazem parte de um grupo do WhatsApp, onde a gente está se comunicando caso ocorra qualquer situação que venha a representar um perigo para a segurança da comunidade, para que nós possamos evitar essas futuras manchetes negativas no nosso noticiário local, que as casas dos nossos moradores são roubadas e arrombadas enquanto nós estamos trabalhando. Então, E está funcionando, Mas tem uma comunidade que pode ajudar a cuidar, né? Porque assim, Só tem um claro, jeito do Brasil melhorar, é esse. Colaborar. Nós, pessoas, Privadas. sociedade, temos que nos apropriar de dois irmãos. Né? Se vocês prestarem bem atenção no noticiário do mundo, não estamos falando só de dois irmãos, do mundo, 90% das notícias ou são do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. 90%, eu sou técnico nisso, eu conheço, do mundo, nós não estamos falando do Brasil, nem do Rio Grande do Sul, nem de dois irmãos, estamos falando do mundo. 90% das notícias do mundo advêm de um fato praticado ou de algum ato do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, principalmente, certo? E nós, sociedade civil, somos o que nesse meio? É como se fosse um teatro no qual nós todos aqui, fôssemos apenas plateia. Os poderes são os atores principais. E a nossa plateia, cara, ou aplaudimos ou vaiamos.
Ou aplaudimos ou vaiamos o judiciário, ou aplaudimos ou vaiamos o executivo, ou aplaudimos ou vaiamos o legislativo. Certo? Mas a ação, a apropriação da história da sociedade nós não temos. Quem tem são os poderes. Os poderes foram constituídos por nós, sociedade civil. Eles não existem. Eles são uma constituição das pessoas. Nós, em algum momento da humanidade, nos dizemos, nós precisamos ter uma organização administrativa para ter um poder executivo para cuidar de ruas, cuidar de educação pública, saúde pública, etc. Né? E aí nós constituímos um poder executivo. Nós precisamos também, para resolver as pendengas entre eu e a doutora Graciela, o pessoal aqui tem que ter um juiz, né? Isso se não houver bom senso isso, mas de aí nós conversar. constituímos o judiciário. E tinha que editar umas leis, não podia cada um fazer a nossa cabeça. Aí nós constituímos um legislativo. Só que eles são poderes constituídos. Eles não existem por si, eles existem porque nós constituímos. Só que chegou um ponto em que os poderes tomaram conta da sociedade e eles dizem o que a sociedade tem que fazer, independente daquilo que a sociedade quer. Dois Irmãos é um exemplo. Nós tivemos aqui brigaiadas e a população inteira enlouquecida por aumentos de impostos esse ano que passou, mas infuriado. Aprovaram o que queriam porque tinha maioria na Câmara. Foi assim que aconteceu. Sabe? Mas a população queria? Não. O poder aquisitivo desejava? Não. Bom, então o que acontece? Só tem um jeito de fazer com que o poder legislativo e executivo dos Dois Irmãos reaja de acordo com o que a sociedade quer. A associação lá do Vale Verde começa a se reunir. Não, para aí, nós queremos do que nós queremos aqui. Então nós temos que nos apropriar da cidade, de novo. Né? Nós temos que tomar posse da cidade como pessoas. Porque a gente abriu mão para os poderes, porque eles tomam posse da sociedade. E aí as coisas ocorrem errado. Mas daí a gente a gente agradece que Dois Irmãos, a civil é bastante ágil, a brigada está presente, nós temos a questão segurança pública aqui, né? E ainda é uma cidade calma, pacata, tranquila, né? Dentro dos limites. Então, quando ocorre, exatamente, quando ocorre esse tipo de fato, residência arrombada. Primeiro baque da notícia, ainda bem que não foi assaltada, porque assalto tem refém, assalto tem vítima. Arrombada é quando não tinha ninguém em casa. Mas o fato é que alguém fez isso. Quem? Normalmente, esses cidadãos que praticam esse fato, nem daqui são. Né? Nem daqui são. Vou dizer que a maioria não é. E aí? Então, se nós conhecemos o morador, é o fim da rua, é rua pacata, quem é esse cara que está andando ali? Quem é esse carro que está parado ali todo esse tempo, se não mora ninguém naquela casa, se estão na praia, se não estão aí? Então cabe sim a nós. Está funcionando. Deu assim algumas polêmicas já, mas por quê? Porque tinha alguns vendedores que não sabíamos quem eram as pessoas que estavam ali circulando, né? Mas até não saber a brigada que descobre quem é, né? Um cuidador. O melhor prevenir. Tem mais umas mensagens para vocês aí. Graça está dizendo boa noite, é o Augusto. A Gabi Krakeker, uma das apresentadoras do programa das 6 horas aqui. Oi, gente, muito obrigado. Obrigado, Gabi Krakeker. Eliane Dapper Miller, ótimo programa, assunto muito interessante. Abraço especial para Mel, Davi e Marias. Né? Maria Selma, junto conosco, obrigado. Edith Quilin, Alan, boa noite, plateia, lindos todos vocês aí. Eu também estou assistindo. Reis Rafael, parece que essas duas estão falando bastante. Muito obrigado, Reis Rafael. Marciane Major assistindo também, grande abraço. Bom, pessoal, nós estamos indo para o final do programa, nós ficaríamos aqui hoje até as 3 da manhã. Assunto. Desde o primeiro até o último agora, muito pertinente, muito. Vamos deixar o Mel falar um pouco agora. Sobre. Fala um pouco para nós, falou um pouquinho aí hoje. Eu tinha uma pergunta para vocês. Assim, muitos filhos, crianças já têm, às vezes, algumas já têm noção da profissão que querem seguir. Vocês acham que a influência em casa ajuda a criança a formar algo sobre a profissão dela para o futuro? Eu trabalho bastante com adolescentes que estão naquela fase, faço isso, faço aquilo, né? Definição de carreira e o que vai fazer da vida. A gente tem um histórico
de que antigamente o pai e a mãe ditavam, né? Ai, Isso. tu desde pequena, tu vai ser professora, sabe ensinar tanto, né? Vai ser freira, Maria é porque vai ser freira. Então desde o Salete ventre. ia ser freira? Tá brincando. Agora veio um susto. né? Mas não, a cara dela ainda é uma pessoa muito. Bem sério. Irmã Salete. Não combina comigo. Tava falando. Tinha essa ideia não, essa influência muito forte dos pais. Hoje eu vejo os pais mais flexíveis com isso, claro que a gente como pai e mãe sonha, né, e projeta, mas mais flexíveis e abertos a essa conversa. E o que era trabalho e emprego antigamente já não é mais hoje, né? E já não será mais no futuro. Hoje nós temos profissões que não tinham no passado. Né? Hoje tu pode ser um youtuber, por exemplo. Depois que eu vi que o Unicinos tem faculdade de rock, eu me entreguei. Pá! Eu não Aí, sabia. abri a dona agora e me entreguei. Faculdade de rock, eu nem sabia que Você vai na faculdade de videogame? Mas como uma dica, assim, e que a gente busca com o coaching e na orientação de carreira, é unir o talento. A gente nasce com talento, né? Tem gente que nasce com talento para falar. Então, dentro da fala, dentro da persuasão que essa criança já tem, quais são as profissões que ela pode fazer, né? Quais são as profissões Onde ela que... se encaixa, né? Exatamente. E deixar a criança, o adolescente, descobrir os seus talentos, porque eu posso ter talento na fala, mas posso não ter talento em matemática. Já outros têm talento na computação, já desde pequenininho. Então, deixar descobrir esse talento para que depois, apropriado desse talento, possa descobrir o seu lugar no mundo, né? A sua a profissão Marius, que vai por fazer. exemplo, se fosse artista de teatro, atriz, seria Poderia, um sucesso nacional. Desde sempre, né? Desde sempre. sempre. Não, eu estou falando isso de coração, assim, porque a Mari sempre, eu lembro da Mari sempre com essa desenvoltura verbal, com essa simpatia, sabe, com todas Tem essas uma profissão coisas. nova, né? Mas agora que é o Seria um stand-up. sucesso, Mari. Tu já pensou? É que eu era muito ruim na matemática, daí eu conseguia convencer o professor sempre com a minha lábia, porque... Mas isso Eu não gostava. nós podemos agora entrar no museu, né, Maris? Porque uns 20 anos atrás, 2001, quase 20. Davi está dizendo que em matemática se dá bem. Né? A Maris ganhou um concurso estadual, que ela foi eleita a número Simpatia. 1, a número 1 como a representante que utilizou de um personagem, lembra? Quando nós representamos dois irmãos no Rainha da Indústria e Comércio em 2001 lá em Garibaldi, a Maris ficou eleita Bento Gonçalves. em Bento Bento Gonçalves. Gonçalves. A Maris ficou eleita a acompanhante número 1, a eleita melhor acompanhante. Era a acompanhante de simpatia e a mais, então eu ganhei a mais, representando a Graciela. Ela era meu alemãozinho. E daí a gente já ia lá com um personagem, porque a gente tinha uma noite de interação entre todas as acompanhantes e as misses. E daí no ano anterior, Mari, tu vê que tem gente que é simpático. No ano anterior que tu ganhaste, teve aqui de Voti uma moça que concorreu, ela não ganhou. Mas ela levou a mãe. O nome da mãe, até o nome era querido, mãe. Ela falou de mãe, e ela ganhou com simpatia. Ela também de acompanhante, né? Então, isso é uma coisa que são pessoas que têm esse talento. Né? É vocação. Isso é vocação, vem de berço, né? A pessoa nasce com isso. o Alan, inclusive, foi nosso jurado quando a gente fazia as sketches e era maravilhoso, porque nós tínhamos gente top lá para nos avaliar. E a gente concorria com pessoas, com os grupos de fora. E a gente sempre... Grupos fortes daqui, né? Era um grupo escolar? Nós não éramos. Não era... Não tinha marmelada. Não tinha. Não tinha marmelada. Não tinha. Que legal. Não tinha. Eu me lembro um ano, até o Alan, a Juraci Hendrich, a gente fez uma sketch que era de um casamento e nós queríamos fazer uma coisa bem o alemão se misturando, né? Aí, o que vai ser a lembrança do casamento? Vamos lá no Becker, pegamos linguiça e no fim do nosso casamento nós vamos, as linguiças vão ser a lembrança do casamento. E já para comprar os jurados também. Tô brincando. Aí a Juraci, o Alô olhou pela linguiça e começaram a rir. E a Juraci Henry foi pra escola um dia, não sei, na mesma semana,
Diz que uma hora estavam na sala de professores, ela deve se lembrar dessa história, porque ela me contou que uma hora tinha um cheiro de linguiça, uma coisa estranha, meu Deus, quem é que tem linguiça? Ela tinha botado a linguiça dentro da bolsa e esqueceu da linguiça. Sim, mas fomos, inclusive naquele dia, e a gente nunca tinha uma esquete escrita, era na hora. O Marco Galas, que é hoje da escolinha, ele era meu parceiro de palco, então nós olhávamos assim para os jurados e, meu Deus, uma hora nós metemos o Alan Caldas no meio, porque eu disse assim, tu é um cara que só porque tu tá jogando no 15 de novembro, e na época era, tu só quer aparecer no Jornal dos Irmãos. Eu dizia pra ele, porque ele tava me desfazendo, e daí o Alan olhava assim, nós metia todo mundo no meio. Era muito bonito. Mas isso era legal. Era uma época de 2 irmãos que nós adoravam, mas nós nos conhecíamos Todo mundo. Mas, gente, 20 e 15 me disse há 3 minutos atrás a técnica já. Então, nós vamos ter que terminar o programa. Eu só queria saber, o Inter está jogando ou não? Não me interessa saber. Sim, mas faço ideia. a Graça Reinheimer disse Augusto, Inter 2-1. Olha, meu filho, ele é colorado. Eu estou com isso, então, estamos dando aqui ao vivo, né? Inter contra Barcelona? Inter contra Remo. Mário, tuas despedidas, querida. Eu quero agradecer a oportunidade. Foi maravilhoso poder interagir, inclusive, com meus filhos. Como a gente começou o programa, não sabíamos como ia ser, e foi muito interessante, porque nós em casa gostamos dessa interatividade. Inclusive, falamos muito de política, e eu quero deixar esse recado para os pais. Conversem muito com os filhos, interajam com eles. Tudo que o mundo educa eles, filtrem. Isso, não digam que é mentira, mas filtra, mostra o lado bom também. Para que o mundo não seja tão pesado, para quando eles forem para o mundo, né, que eles vão bater as asas, que eles não achem o ar tão pesado, porque a gente está mostrando um mundo muito pesado. Então vamos tornar isso tudo mais leve para eles, porque o mundo é maravilhoso. Vamos fazer eles fazer esse mundo melhor de novo, né? Porque ele é maravilhoso, o mundo é maravilhoso, tem pessoas erradas, mas o mundo é lindo. O mundo é lindo. Da mesma forma, eu quero dizer que as pessoas continuem se incentivando seus filhos a lerem, mantendo eles nesse mundo da leitura. Hoje tem a leitura virtual, todos os livros praticamente tem a leitura virtual, tem a leitura traduzida também para as linguagens especiais, para quem tem a necessidade. É tudo muito acessível. Então, esse interesse que, por exemplo, a Mel despertou, a gente tem que manter, porque uma criança de 10 anos, da idade do Davi, já é uma criança que entende tudo sobre tudo. Não é como nós éramos aos 10 anos de idade, com aquela informação contida e não pode mexer naquele livro, né? Hoje em dia eles têm acesso aos livros que eles quiserem, e nós, pelo contrário, temos que incentivar. Então, até porque? Para que eles pratiquem o bem, para que eles façam o bem, que eles levam o bem como exemplo, sabendo que aquela notícia ruim não é o que se faz, né? Aquela profissional que daqui a pouco cometeu uma atrocidade contra uma comunidade com uma ação que ela fez negativa, não deve ser generalizada. Não é o todo. É uma pessoa, sabe? Então a gente tem que saber que eles têm essa ideia, eles já sabem. Eles não precisam ter o medo de fazer o Kicks, por exemplo. Não vai ter perigo nenhum, porque não é uma coisa generalizada. Então a gente tem que sempre podar de uma forma educada. E o ensinamento moral, que é esse de berço de religião, assim como a gente tinha comentado, isso vem de casa. E vai sobre você. Davi, tuas despedidas aí, meu amigo. Manda um abraço pro pai, né? Acabou te mandando uma abração. Eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha Dida, pra minha avó e pro meu tio. Teu tio, meu. Da família. Se puder mandar um abraço pro Ada, não, tô brincando. Pode mandar, então. Eu achei muito gratificante poder ter esse contato com as mães, ver como elas influenciam na educação dos filhos, porque eu acho muito importante as pessoas ficarem sabendo disso. Porque muitas vezes os filhos acham que a mãe xinga pelo fato, é ruim, mas às vezes eles não entendem que é pro próprio bem. Então eu acho muito legal ver as mães
tendo essa interatividade com a comunidade, explicar as coisas, sabe? Para todo mundo em geral entender. Acho muito importante. E eu gostei muito da oportunidade. Muito obrigado, querida. Patrícia. Eu quero agradecer o convite Bom, e foi bem bacana essa interação. Eu gostei, eu não sabia o tema antes, né? Mas veio a educação, veio mães e isso tudo me motiva muito. Ouvir a Mel, né? A Mel. Falar. Espetáculo, né? Espetáculo. Que espetáculo. E essa educação, esse exemplo, essa maturidade que ela tem, eu tenho certeza que ela tem liberdade para fazer escolhas. E eu pauto isso nas minhas falas porque eu acho que a gente educando as crianças a fazerem boas escolhas, elas terão vidas melhores e farão com que o mundo seja melhor, né? Então, não é a escolha pelo certo, pelo errado. Existem muitas opções, não é uma ou duas. Então, é a melhor que cabe para ela, que cabe para a comunidade dela. E a gente só vai fazer isso através de um diálogo vertical. Não somente o horizontal, claro que tem que ter o horizontal e as suas regras. Apoio da família. Mas ouvir o que vem de volta, o que você está querendo dizer com isso, aonde você viu isso, aonde você quer chegar com essa sua ideia, por que você está agindo assim. Eu acho que não determinar, muitas vezes a gente é julgado, ele está agindo assim porque ele está rebelde. Não, mas por que ele está rebelde? Às vezes é uma coisa tão simples que com um abraço, um olhar diferenciado, tu resolve do que não é isso e pronto, é porque ele é assim. Não, ele está assim, ele pode ser de uma forma diferente. Então eu acho que esse olhar para os filhos, eu conheço meu filho, eu sei o que ele... E ele está apresentando alguma coisa, então eu preciso intervir. É tu que vai intervir, não é a escola, não é o médico, não é o psicólogo, o psiquiatra ou qualquer outro profissional. É tu mãe, tu pai. Exato. E seguindo o que a Mel disse, confiança, né, Mel? Confiança Palavras acima de básicas. qualquer coisa. Porque quando tu tens confiança no teu filho, ele vai ter confiança em ti. E aí a coisa anda, né? Eu ouvi esses tempos, meus pequenos estavam num restaurante sentados com garfo e faca, né, e esperando eu me servir porque não tinha quem cuidasse, ficasse olhando. E aí eu disse, eu tenho que ir lá. Calma, tu confia na educação que tu deu para eles? Confio, então deixa eles lá, eles vão se virar, né? Então deixar eles também terem essa confiança. Isso da Mel foi fantástico, vou reproduzir amanhã de novo. Salete, querida, estou pedindo. Primeiro, muito obrigado, Salete. Eu queria tenho um carinho muito grande por ti, pelo trabalho que tu desenvolveste durante tantos anos nessa cidade aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade, e agradeço pelas amigas, pelo amigo, você, muito obrigada. Querendo ou não, faz diferença em dois irmãos. E sempre dizem que a gente aprende com pessoas mais idosas, né? Não é verdade? A gente aprende com as mais jovens, com as crianças. Esses são os nossos exemplos na vida. E eu agradeço muito. Não conhecia esse teu lado e eu tenho muito respeito pelo que tu disse hoje. Muito obrigada. Prazer em te conhecer melhor, um pouco mais. Prazer. E eu agradeço muito mesmo esse programa. Muito obrigado, Salete. O programa Fim de Tarde chega ao seu final. Nós agradecemos a todas as pessoas que me abrem uma imagem aqui, pode ser? Que mandaram mensagens para cá. As pessoas ficam felizes quando recebem as mensagens. É muito, muito, muito importante, né? Porque as pessoas sabem que estão levando uma mensagem, está bacana isso o retorno, o feedback, né, como se diz em comunicação. Então, muito obrigado a quem compartilhou o programa também. Nós estamos pedindo sempre compartilhamento, porque o programa, todo mundo está aqui graciosamente, e todo mundo está aqui dando o melhor de si para que a cidade tenha os exemplos bons que ela precisa para continuar sendo essa cidade maravilhosa que ela é. Então, as pessoas que compartilham programas como esse, pode ter absoluta certeza, estão fazendo bem para a cidade de Dois Irmãos e para qualquer lugar onde chegue. Pode chegar em Dongguan, na China, onde o Alduino mandou, lá em Santos, em São Paulo, onde mandaram, e em Belo, onde mandaram, onde todas as pessoas mandam. Então, quando chegam debates como esse, são debates construtivos de uma vida que nós queremos para o mundo inteiro. Né? Isso não fica só em Dois Irmãos, é uma cidade que debate coisas boas como essa, debate uma vida civilizada, educada, respeitosa com adultos, respeitosa
com jovens, respeitados com crianças, né? Respeitadas com mães, com pais, com famílias, né? Então, muito bacana isso. Muito obrigado. Agradecer ao Guilherme, estava na técnica, né? Mandando ver as imagens boas. A Sofia, na produção também. Se mata, Sofia, para produzir o programa. Obrigada, Sofia, por Não é fácil, muito né? legal. Não é fácil. Porque as pessoas, pensando assim, hoje nós temos aqui 6 pessoas, são no mínimo 50, 60 ligações para trazer 6 pessoas. Porque tu tem que achar os horários das pessoas, não é simples, né? É uma coisa complexa, né? Então, a produção disso. Quero agradecer ao Jornal dos Irmãos também, que é o patrocinador desse espaço, as pessoas que assinam o jornal, isso é muito importante dizer, a assinatura do jornal proporciona não só um jornal independente na cidade, que não deve nada para ninguém, nem para ricos, nem para pobres, nem para, sabe, nenhuma estrutura, nós fazemos as notícias como elas têm que ser ditas, e que também, com aquela assinatura, proporciona ter a TV local aqui para nós levarmos esse debate em frente, né? Então, quero fazer um super agradecimento. E para encerrar, vamos dar uma salva de palmas a todos vocês, né?